Tudo bom, pessoas? Meu nome é Matheus, sou um colecionador de HQs e esse vício já me dominou. Sejam bem-vindos. Antes de começarmos, eu gostaria de pedir que vocês se inscrevam no canal e já deixem o like nesse vídeo também. E muito obrigado por aqueles que se inscreveram no canal, isso me ajuda muito. E ative o sino para receber notificações de novos vídeos e rumo aos 400 inscritos, será que dá? Pegando a onda do novo filme do Superman que sairá no cinema mês que vem, eu queria trazer uma história de origem. Uma não, duas histórias de um personagem muito importante da vida do Superman, que não é um personagem, mas pode ser considerado dentro da mitologia do Homem de Aço, que é a Fortaleza da Solidão, que parece ser um ambiente muito explorado nesse novo filme do James Gunn, que particularmente eu estou empolgado para ver, e que se eu tivesse 2 latinhas de breja, eu apostaria que esse filme será bom. Mas enfim, nesse vídeo eu trago as 2 primeiras aparições da Fortaleza da Solidão nas histórias do Superman. Por que 2 histórias? Você deve estar se perguntando. Porque a primeira vez que a Fortaleza aparece nas histórias do Azulão, na Superman 17 de 1942, ela não é tratada como a Fortaleza da Solidão que conhecemos, apesar de ter o mesmo conceito, e nem sua localização fica no Ártico, e sim nas montanhas ao redores de Metrópole. E já a segunda história, que é a Action Comics 241 de 1959, aí sim temos a Fortaleza clássica que conhecemos até hoje, a gelada Fortaleza da Solidão. Superman 14 de 1942 foi escrito pelo Jerry Siegel e desenhada pelo Joe Shuster, ambos criadores do Superman. E a Action Comics 241 de 1959 foi escrito pelo Jerry Coleman e desenhado pelo Wayne Boring. Sem mais delongas, vamos à história. Big Mac, but they call it Le Big Mac. Le Big Mac. What they call it? Nossa história começa em uma das joalherias mais exclusivas de Metrópolis. Um homem baixinho adentra o local. O vendedor questiona o homem em que ele pode ajudá-lo. O baixinho diz que está apenas dando uma olhada. Enquanto o baixinho dá uma olhada nas joias, o vendedor se vira para se falar com aparentemente seu chefe. Seu chefe diz que o baixinho, pelo seu jeito, não tem cara de que tem dinheiro para comprar as joias de sua loja e decide fazer uma brincadeira com o homem, o oferecendo um colar de $75 mil. O baixinho responde que poderia comprar, no entanto, puxando uma arma, disse que irá levá-la sem comprar. No entanto, na joalheria, havia um detetive que manda o baixinho se acalmar. O baixinho é desaforado e diz para o detetive se manter afastado ou ele terá que recorrer à violência, algo que ele não gosta de fazer. No entanto, o baixinho parte para cima do detetive, mandando ele não se meter com alguém como ele. O pequeno ladrão sai correndo pela porta da loja. Nisso, vemos que Clark e Lois estavam passando pela calçada. Lois percebe o que está acontecendo e manda Clark pegar o bandido. Clark diz e brinca que poderia pegá-lo só com uma mão, mas que deixará para a polícia fazer isso. Clark manda o pequeno anão parar. No entanto, o baixinho não obedece e empurra Clark, que se deixa ser empurrado. Clark diz para Lois que agora é com a polícia. Lois chama Clark de desajeitado. O baixinho foge com uma agilidade impressionante, deixando a polícia impressionada. Clark pede desculpa para Lois ao ver que o pequeno ladrão conseguiu fugir da polícia. Clark tenta se desvencilhar de Lois e ir atrás da polícia. No entanto, Lois agarra o braço de Clark e diz que ele só quer ser o primeiro a publicar a matéria. Após isso, vemos Lois e Clark saindo do planeta diário. Lois estava brava. Clark manda ela esperar. Lois fala que tem vergonha de ser vista com Clark. No metrô, Clark responde que nem todo mundo é um super-herói. Enquanto Lois lê o jornal, ela vê uma matéria que chama sua atenção. Era uma matéria sobre conseguir músculos em uma academia comandada por um homem chamado Bowlsby. Lois questiona do porquê Clark não começa a frequentar as academias do Bowlsby e transforma seus músculos flácidos em aço. Clark responde de maneira irônica que teria que fazer exercícios para isso. Lois brava chama Clark de covarde e diz que já esperava uma resposta como essa. Clark tenta falar, mas Lois vira de costas e vai embora. Assim que Lois vai embora, Clark corre para um beco e começa a se transformar no Homem de Aço, Superman, enquanto diz que não esperava cair tanto assim no conceito de Lois. Assim que Clark se transforma no Superman, ele sai voando e diz que ainda tem um pequeno trabalho a fazer. Nisso vemos que o Superman, após voar por alguns minutos, ele pousa na frente de uma montanha. O Superman observa na montanha uma espécie de esconderijo secreto que ele está construindo. Ele fala que esse foi um excelente local, mas que ainda faltam coisas para serem feitas, e usando sua força sobre-humana ele continua dando ali retoques finais na montanha. Nisso vemos o Homem de Aço dentro de seu esconderijo, cercado pelos seus troféus de suas muitas batalhas contra o crime. Enquanto o Super vai passando pelo salão, ele vai comentando sobre suas relíquias, como uma arma que Luthor tentou usar contra ele, entre outras. Nisso vemos que o Superman foi até seu esconderijo para treinar, pois até super
super-heróis precisam se manter em forma. O Superman começa ali a fazer certas acrobacias e comenta que esse tipo de exercício deve ser popular na China. O Homem de Aço levanta os pesos como se não fosse nada e corre em uma velocidade que apenas pode-se observar um vulto. O Super treina para fortalecer seus ombros, segurando uma carga que esmagaria qualquer homem. Enquanto o Superman treina, através de seu ouvido sensível ele consegue ouvir a transmissão do rádio da polícia. Um roubo no museu. Superman rapidamente entra em ação. Nisso vamos ao tal museu que está sendo assaltado. Lá vemos o bandido rendendo os policiais enquanto rouba as joias. Naquele momento o Superman invade o museu pela janela, surpreendendo o bandido. Superman diz que dará a chance do bandido colocar as joias de volta no lugar. No entanto, o vilão diz que não está pronto para desistir e começa a atirar contra o Superman. Vendo que os tiros não fazem efeito, o bandido tenta distrair o Super. Ele dispara contra um lustre para cair em cima dos policiais. Enquanto o Homem de Aço voa para pegar o lustre, o bandido foge pela sacada do edifício. Os policiais agradecem o Super enquanto ele corre para pegar o bandido. Nisso, assim que o Super chega até a beira do prédio, ele vê o bandido se pendurando em uma corda, gritando que o Superman nunca o pegará. No entanto, o fio telefônico que o bandido estava se pendurando não aguenta seu peso e quebra. O bandido grita por ajuda. O Homem de Aço, impedindo a morte do vilão, consegue o pegar no ar. O bandido, nos braços do Superman, se questiona como ele não conseguiu escapar do azulão. Superman entrega o bandido à polícia. No dia seguinte, somos levados ao planeta diário. Vemos ali um homem se gabando de ter conseguido rasgar uma lista telefônica ao meio. Lois apenas observa. Nisso, Clark chega até o local e questiona o que há de tão impressionante nisso. O homem manda Clark rasgar se é tão fácil. Clark finge que não consegue, enquanto Lois manda Clark parar de bancar o bobo que Perry White quer vê-los. Na sala de Perry, o chefe fala que ultimamente tem acontecido crimes feitos por homens desajeitados, que a última tentativa feita foi no museu e que o Superman cuidou do assunto e diz que quer que Lois e Clark vão até a cadeia e verifiquem os motivos do porquê George, o assaltante do museu, fez o que fez. Nisso nós vemos na delegacia um policial questionando um homem conhecido como Sr. Brent, pai do George, do porquê um homem comum de negócios tenha se voltado ao crime. Brent diz para não lhe dar sermão. Clark e Lois estavam observando até que Clark questiona a senhorita Brandside, esposa de Brent. A senhora diz que George, seu filho, era um bom menino, tímido, lento, e que seu passatempo era ir regularmente na academia, e que frequentava a academia Bowlsby. Clark apenas observa a argumentação. Nisso vemos Clark e Lois saindo da delegacia. Clark diz a Lois que talvez seja uma boa hora de se matricular na academia do Bowlsby. Assim que chegam na academia, Lois apresenta Clark para Bowlsby, dizendo que ele é fraco e sempre implicam com ele. Bowlsby diz que cuidará de Clark e manda ele por uma roupa de academia. No entanto, Clark vê algo que o surpreende. Um pequeno homem, o baixinho que roubou a joalheria. Assim que Clark tira a camisa, Lois elogia Clark e diz que ele não tem um físico tão ruim. Bowlsby diz que Clark tem um ótimo físico, que só precisa ser moldado. Vemos Clark e Bowlsby em um ringue de boxe. Bowlsby acerta um soco em Clark. Clark finge uma dor. Em seus pensamentos, Bowlsby diz que assim que acabar com Clark, Lois sairá para jantar com ele. No entanto, nos próximos golpes, Clark consegue desviar como se não fosse nada. Bowlsby pede que Clark lute como um homem. No entanto, Clark prefere desviar. Lois estava vendo a luta até que ela se cansa e diz que tem um trabalho para fazer. Após a luta, vemos Clark questionando um homem na academia sobre quem é o baixinho treinando. O homem diz que seu nome é Nat Folsom, um banqueiro. Clark questiona se ele sabe de alguma coisa suspeita por ali na academia. O homem fala que ele não sabe, que apenas vê Nat treinando. Mike Bowlsby, em seu camarim, diz que irá acabar com Clark por ter feito ele passar vergonha na frente de sua namorada. No entanto, uma voz diz que Mike não fará nada disso. Vemos que Mike olha para um quadro e diz que é o fantasma e pergunta quais são as ordens, o chamando de John L. A voz do quadro diz que a parceria entre eles tem sido bem sucedida, que não é para ele deixar animosidades inúteis estragarem seus negócios, que é para ele ir para academia e continuar colocando os campeões em ritmo e deixar o resto com ele. Mike Bowlsby treina seus alunos até a exaustão. Clark acha tudo aquilo muito puxado, vendo a reação dos alunos de Mike. Assim que o treino acaba, uma voz surge na academia, dizendo que todos eles são excelentes atletas e que estão todos sujeitos à sua vontade. Clark naquele momento percebe o que está acontecendo e vê que estão sendo hipnotizados. Clark espertamente finge que também está hipnotizado. A voz no quadro chama por Clark e diz que agora ele será o Superman e possuirá todos os seus poderes. Mike entrega a roupa do Superman para Clark. Clark, em seus pensamentos, diz que isso chega a ser hilário, já que ele é o Superman. Assim que Clark coloca a roupa do Superman, ele dá um soco na parede a atravessando. Mike fica impressionado com a força de Clark. A voz manda Clark saquear um evento que está acontecendo no Hotel Hanson e que é para trazer o saque para a academia. E após isso, esquecer de tudo. Nisso vemos que Clark, dentro de um carro junto com Nat e outro
outros bandidos, todos juntos indo até o Hotel Hanson. Os bandidos vão conversando dentro do carro, enquanto Clark, em seus pensamentos, diz que na melhor oportunidade irá deter os bandidos. Nisso, os vilões chegam na tal festa. Lois estava lá cobrindo o evento, e fica surpresa ao ver o Superman adentrando o local. Um dos bandidos aponta a arma para Lois, dizendo que era um assalto. Lois olha para o Super e questiona se ele não vai fazer nada. O bandido diz que se ela continuar a falar, ele irá atirar. No entanto, o Superman diz que não é para ele fazer nada, que eles levarão Lois para a academia e lá decidirão o que fazer com ela. Os bandidos partem com o roubo. No entanto, sem perceber, Superman, com sua super velocidade, antes que os bandidos percebam, ele consegue encher os sacos com as joias roubadas com outras coisas e devolver os pertences a seus donos. No carro, enquanto os bandidos fogem, no salão os convidados ficam sem entender como suas joias que acabaram de ser roubadas estavam de volta à academia. A voz misteriosa no quadro manda Mike contar o saque. No entanto, um dos bandidos fala que não há nada no saco, a não ser material de decoração barata. O ladrão de chapéu era o chefe, conhecido como Massey. Questiona o homem que estava com o saco na mão que isso foi uma traição. O bandido que estava com o saco na mão diz que ele nunca faria uma traição, pois o fantasma de John L. ficaria bravo. Superman apenas observa. No entanto, o Massey diz que nunca houve um fantasma, que era ele o tempo todo com seu colar hipnótico, que ele usava os homens que frequentavam a academia para fazer os roubos. O que ele não sabia é que haveria um traidor. O lacaio de Massey responde que ele não é um traidor. O chefe manda seus capangas matar o homem. Lois pede que o Superman faça algo. No entanto, Clark sabia que ali ele era apenas Clark fantasiado e não o Superman. Sem entregar que ele era de fato o Homem de Aço, Clark usa ali algumas cordas dos aparelhos e consegue prender os bandidos. O chefe manda Mike pegar Clark. No entanto, com apenas um soco, o Homem de Aço derruba Mike. Massey, se mostrando sem escrúpulos, diz que irá matar a namorada de Clark. Clark voa em cima do bandido. No entanto, Massey consegue desviar e Clark cai pela janela. Massey comemora o fim de Clark. Massey diz que Lois irá morrer, enquanto Mike diz que o amigo de Lois não poderá fazer nada. No entanto, do lado de fora, Clark consegue se agarrar na corda e voltar para a janela, surpreendendo os bandidos. Mike não entende como isso é possível. Massey diz que sua hipnose pode de fato ter dado poderes a Clark. No entanto, Clark, já como Superman, diz que ele salvou Clark há muito tempo e que estava fingindo ser Clark, que tomou seu lugar há muito tempo. O Homem de Aço acaba com os vilões e libera os hipnotizados da academia e sai voando pela janela. No dia seguinte, no Clarim Diário, Lois comenta com Clark o que aconteceu, que Massey e Mike foram presos e os hipnotizados foram liberados. Algumas horas depois, vemos o Superman dando aulas de musculação para os homens da academia, enquanto eles dizem que não é todo dia que se tem aulas com o Superman. Nossa história começa com Clark saindo com seus dois amigos jornalistas, Lois Lane e Jimmy Olsen, para almoçar. Lois passa em uma loja de joias e, olhando um belo colar, diz que sempre quis ter uma joia como aquela, mas que talvez nunca tenha. Clark responde que talvez um dia ela tenha. Jimmy brinca e diz que Lois terá o carro assim que ele tiver um carro conversível, e aponta um carro passando na rua. Após seu trabalho como repórter, Clark vai para seu outro trabalho como Superman. Vemos que Superman está ansioso para fazer algo muito importante. O Homem de Aço foi até o fundo do mar e, com sua visão de raio-x, começa a procurar por pérolas, pois o Homem de Aço estava fazendo um colar para Lois. E assim que encontra, ele diz que precisa voltar para seu esconderijo e arrumar o colar. Nisso vemos que o Super voa na velocidade de um foguete até o meio do Ártico, no topo de uma montanha. O azulão se depara com uma chave gigantesca que só ele pode levantar. O Super, em seus pensamentos, diz que para quem vê essa chave de cima, acha que é algum tipo de sinal luminoso de orientação. Afinal, aquele é um local inóspito e perigoso. Super pega a chave e a encaixa em uma grande porta que dá acesso à montanha. O que há atrás daquela porta? Super, ao entrar na fortaleza, diz que ali é um local para ele relaxar e trabalhar sem ser perturbado, sem que ninguém tenha o conhecimento de sua existência. Que ali ele pode guardar os troféus e as lembranças adquiridas de outros mundos. Que ali ele pode realizar experimentos com seus poderes e até guardar lembranças de seus amigos. O Super pensa nisso enquanto se aproxima de uma espécie de sala escrito Lois Lane e completa dizendo que se algum dia for destruído ou morto, ele teria um legado para deixar para todos, inclusive para seus amigos, como o colar que ele está fazendo para Lois. Momentos depois, Superman entra na sala do Jimmy Olsen, onde o Homem do Amanhã construiu um carro de presente para Olsen, um carro que ele sempre quis. Depois, Superman vai até a sala dedicada a seu amigo Batman. Vemos ali o Homem de Aço construindo uma espécie de robô detetive para ajudar o Homem Morcego em seus casos de crime, e diz que Batman é o único em que ele confia todos os seus segredos. Afinal, ele já passou
passaram por muita coisa juntos. Nisso vemos que o Super foi para outra sala da Fortaleza da Solidão. Era a sala de Clark Kent. Super, em seus pensamentos, disse que aquela sala com o boneco de cera era uma segurança de manter a identidade do Superman segura caso a Fortaleza seja descoberta de alguma forma, para que nunca desconfie que Clark era o Superman. Afinal, se tem ali a sala de Lois e do Jimmy, tem que ter a de Clark, seus amigos conhecidos do planeta diário. Após isso, o Superman vai até um outro local dentro da Fortaleza, onde ele usa para se divertir. Vemos que o Superman está pintando um quadro. Super diz que está pintando um quadro de uma paisagem marciana vista através de sua visão telescópia. Vemos ali o Super fazendo experimentos com kryptonita. Super em uma roupa de chumbo, testando os efeitos da pedra sobre seu corpo. Após momentos na Fortaleza, o Homem de Aço, indo embora se despedindo da Fortaleza da Solidão, diz que é bom ter momentos para si mesmo, para entender qual é o seu papel na humanidade. No dia seguinte, vemos o Superman atendendo o chamado de um cientista famoso. Super chega na sala do cientista e o cientista fala para ele que desenvolveu um metal tão resistente que nem o Superman pode destruí-lo, e pede que o Homem de Aço teste o material em um lugar afastado, pois ele teme que as reverberações do impacto possam destruir prédios assim que o Super atingir o metal com toda a sua força. Superman aceita fazer o teste. De volta à Fortaleza da Solidão, assim que chega na Fortaleza, ele tem uma surpresa desagradável. Ele percebe que alguém invadiu a Fortaleza da Solidão, o deixando uma mensagem um tanto quanto enigmática. O Super, andando pela Fortaleza, diz que ninguém seria capaz de levantar a chave que abre a Fortaleza. Super decide ver seus artefatos e ver se consegue achar algum tipo de pista. Super vai até uma sala fortemente protegida. Superman está em cima de uma espécie de caldeirão. O Homem de Aço fala que aquilo são cristais borbulhantes de um planeta X e se questiona se é possível que eles tenham liberado alguma forma de vida que esteja zombando dele. Super continua sua procura por pistas e dessa vez vai até outra sala com animais exóticos, seu zoológico interplanetário, e se questiona se algum desses animais possui algum tipo de habilidade escondida que abriu a fortaleza. Super investiga cada canto da fortaleza. Ele vai até outra sala, até que Super chega até uma máquina feita por Lex Luthor, que convoca seres da quarta dimensão e se pergunta se alguma coisa fez a máquina funcionar. Superman pensa em muitas possibilidades e decide esquecer um pouco esse caso inusitado e testar o metal entregue pelo cientista. E é isso que ele faz. Superman começa a socar o metal com sua força sobre-humana. Superman nota que o metal não é tão resistente assim e fala que precisa anotar os testes em seu diário. Vemos que o diário do Superman é feito de metal e que ele grava seus registros com sua própria unha, um diário indestrutível, e utiliza sua língua kryptoniana para que ninguém entenda caso caia em mãos erradas. Mais tarde, Superman sai da fortaleza e usa sua visão de calor para trancar a fortaleza, fundindo a porta com a rocha da montanha, impedindo que alguém a abra com a chave, eliminando a entrada. No dia seguinte, vemos o Homem de Aço em Metrópole, atendendo um chamado de incêndio. Superman consegue acabar com o fogo em uma casa quando usa sua força para pegar as tubulações de água que estão no solo e jogar no fogo. Mais tarde, Superman volta até a Fortaleza da Solidão no Ártico. Superman sobrevoa a fortaleza, dizendo que só há uma maneira de entrar agora, e como faca quente na manteiga, ele atravessa a rocha para chegar até a fortaleza. Assim que o Super entra na fortaleza, ele diz que usará as rochas que soltaram da montanha para fechar o buraco. O Super continua sua busca por sinais de intruso. No entanto, já sem esperança, ele se depara com algo que o choca. Na sala onde o Homem de Aço faz suas pinturas, ele nota que o quadro que ele estava pintando das paisagens marcianas estava finalizado. No entanto, não com a paisagem marciana, e sim com uma paisagem que ele nunca tinha visto em sua vida. O Super não entende o que está acontecendo. Enquanto o Super joga xadrez com seu amigo robô que ele construiu, eles travam uma batalha de raciocínio, o que no fim, Superman acaba vencendo. Em uma outra sala, o Homem de Aço testa seus poderes. Ele testa sua visão de raio-x sobre um material de chumbo. Afinal, é o único metal que ele não consegue ver através. Superman, em um determinado momento, ativa toda a força de sua visão de raio-x e consegue ler algo escrito na folha de chumbo. Era uma espécie de charada escrito na folha. Super comenta que alguém deve ter escrito com alguma espécie de tinta invisível e começa a teorizar que alguém deve ter lido seu diário, pois lá estava escrito que ele faria esse teste com a folha de chumbo e que por algum motivo esse ser misterioso consegue ler kryptoniano. Superman diz que esse é o adversário mais estranho e misterioso que ele enfrentou e comenta o que pode acontecer se ele descobrir sua identidade secreta. Se já não descobriu, o Super começa a desconfiar de todos os seres vivos que estavam na Fortaleza da Solidão. Naquele dia, à noite, no apartamento de Clark, o jornalista teve um pesadelo esquisito. Uma espécie de fantasma dizia para Clark que os dias de Superman estavam acabados, que ele irá expulsar o Homem de Aço da Terra para sempre. No dia seguinte, vemos o Super salvando um navio desativado de volta ao porto. Enquanto o Superman leva o navio no ar como se fosse de brinquedo, alguns passageiros gritam para o Superman ter cuidado, pois ele está balançando
atravessando o navio e isso é perigoso. O Super pede desculpa e diz que ultimamente não está conseguindo se concentrar em muita coisa. Superman naquela noite, preocupado com a fortaleza, voa até seu refúgio no meio do Ártico. Superman, por algum motivo, sabia que cedo ou tarde descobriria a verdade. Dentro da fortaleza, enquanto o Homem de Aço caminha pelas salas, ele se depara com algo estranho. O boneco de cera de Clark Kent, com uma placa pendurada escrita que Clark Kent é o Superman. Super está muito preocupado e começa a olhar de novo os cantos da fortaleza, até que ele vai até a sala onde está o boneco de cera do Batman. E lá, ele vê algo suspeito. Pingos de cera cinza e azul no chão. Superman diz que precisa agir, mas antes precisa ver se sua teoria corresponde à verdade e olhar a chave que abre a tranca da fortaleza. Nisso, escondido, vemos que era o Batman o tempo todo que estava pregando essa peça em Superman. Batman diz que Super ainda não adivinhou, que assim que voltar ele se revelará e o Super terá uma surpresa. No entanto, alguns minutos depois, Batman percebe algo estranho, que as pedras da parede onde ele estava estavam desmoronando, e assim que o Superman retorna, uma avalanche de pedra vem junto, fechando a saída, prendendo tanto Batman como Superman em uma parte da fortaleza. Batman percebe que não conseguiria sair daquela prisão e que o Superman não conseguiria fazer nada, pois o terremoto que teve deslocou um pedaço da kryptonita que Superman estava trabalhando para perto dele, o deixando fraco e incapacitado. Por alguns minutos, Superman fica em silêncio. No entanto, Batman precisa fazer alguma coisa e se mostra para Superman, dizendo que ele está ali. Superman se surpreende com um morcegão ali e cai na real que era o Batman o intruso o tempo todo. Batman diz que sim e que irá explicar tudo assim que tirar a kryptonita de perto de Superman. Superman diz para levá-la para longe. Batman tenta remover as pedras, no entanto percebe que não conseguirá fazer sozinho, que a única forma de salvá-los é com a força do Superman. Superman está fraco por causa da kryptonita e diz que lamenta que Batman seja um intruso, já que ele terá que presenciar seu fim, e diz que ambos devem enfrentar seus destinos com coragem. E já que não tem o que eles possam fazer a não ser aceitar seus destinos, pede que o Batman conte o porquê ele entrou na Fortaleza da Solidão e como. Batman questiona se Superman lembra anos atrás quando ele revelou na Batcaverna sua identidade secreta de Bruce Wayne, e que naquele mesmo dia Superman o revelou que ele era Clark Kent. Super o interrompe e diz que se lembra, e que lembra que nesse mesmo dia contou ao Batman sobre a Fortaleza da Solidão. Batman fala que quando decidiu entrar na Fortaleza da Solidão, ele subiu até o topo da montanha com um maçarico de acetileno e algumas ferramentas. Ele subiu na chave gigante e com suas ferramentas abriu a parte oca da chave e entrou dentro da chave para que assim que o Superman usasse a chave na fechadura, ele poderia entrar na fortaleza sem ser visto. Seu plano funcionou. Batman fala que sabia que Superman voltaria para a fortaleza graças ao acordo que ele fez com o cientista de entregar o metal para Superman testar, já que o metal só poderia ser testado na Fortaleza da Solidão. Batman sabia que precisava se esconder e sabia que uma das relíquias que Superman possuía, uma que ambos trabalharam juntos, era a moeda do Coringa, que era feita de chumbo, e lá o Superman não poderia achá-lo. Batman derreteu sua estátua de cera com o sinalizador que possuía. Enquanto Batman conta sua peripécia, diz que jamais pensou em ficar preso ali naquela situação. Superman começa a rir e diz que não consegue mais se controlar. Ele diz que já que Batman o enganou, ele também devia dar o troco. De repente, o Homem de Aço se levanta e começa a atirar as rochas com sua força e diz que a kryptonita é falsa e que o terremoto, na verdade, foi ele que causou com um tapa de suas mãos e que a fortaleza está intacta. Batman questiona quando que o Superman descobriu que ele era o intruso. Superman fala que quando viu a estátua de cera do Batman derretida e a mancha de cera, ele sabia que alguém havia feito isso. No entanto, a estátua ainda estava lá, que haviam substituído a estátua. Logo, sabia que só podia ser o Batman me dando alguma pista, e que assim que percebeu que era o Batman, ele verificou a chave e viu que alguém havia entrado nela. Superman questiona, no entanto, que ainda não sabe o porquê Batman invadiu a fortaleza e o pregou essa peça. Batman fala ao Super, talvez ele não se lembra, mas que naquele momento era o aniversário do dia em que o jovem Kal-El chegou na Terra vindo de Krypton. Batman completa dizendo que ficou pensando o que dar de presente para um Superman. Batman fala que foi em diversas lojas, até que enfim descobriu o que dar a seu amigo. Um quebra-cabeça tão difícil que até o Superman terá problemas para resolver. Superman abraça Batman e diz que ele o deu um presente que ele levará para o resto de sua vida. Batman responde que o Superman o deu um susto que ele jamais esquecerá. Mais tarde, vemos que Batman fez um super bolo para o Superman e diz que espera que ele não tenha dificuldades para cortá-lo. Superman responde que ele pode comer até aço. Essas foram as duas histórias. Focando na Fortaleza da Solidão, ela aparece pela primeira vez de maneira despretensiosa e de certo modo sendo uma ideia comum, já que havia sido abordada em diversos quadrinhos de super-heróis, que é um herói possuir seu esconderijo secreto. E na Superman 17, os seus criadores Jerry Siegel e Joe Shuster fizeram isso. Deram ao Superman seu esconderijo secreto, um embrião do que seria a Fortaleza da Solidão. Aqui
que nessa história o Super tem seu esconderijo nas montanhas ao redor de Metrópolis, e não no meio do Ártico, como será desenvolvido anos depois na Action Comics 241. A ideia inicial da fortaleza, que apareceu no Superman 14, já possui em sua essência tudo o que seria a Fortaleza da Solidão que conhecemos. Ela tinha o intuito de ser de fato o refúgio do Superman, um local que ele poderia ser ele mesmo, sem ficar se policiando sobre seus atos. Afinal, o Superman ele precisa todo o tempo medir sua força para não destruir tudo. E na Superman 17, vemos ali que o Super usa a fortaleza para treinar suas habilidades e se aprimorar, e também como um local para aguardar artefatos adquiridos durante sua vida, equipamentos perigosos adquiridos de vilões ou até de seres de outros mundos que não podem ficar com a posse da humanidade. E já na Action Comics 241, esses conceitos são ampliados, mudando o local da fortaleza para o Ártico e aprofundando o conceito desse icônico esconderijo do Superman, que começa pelo seu nome, que é de fato nomeado Fortaleza da Solidão. Aqui a fortaleza se transforma em um pedaço emocional da vida do Superman, onde ele pode ser ele mesmo, ampliando ali seus gostos, os passatempos do homem do amanhã, mostrando como ele gosta de animais e possui seu próprio zoológico com animais de outros mundos, que ele gosta de pintar, que ele faz experimentos. A fortaleza aprofunda toda essa humanidade do Superman e a preocupação que ele tem com a humanidade. Aqui dá pra ver toda a gratidão que o Homem de Aço tem com a terra que o acolheu e com seus amigos que ele ama, ao ponto de deixar presentes caso ele morra. Isso tudo surge devido à inserção da fortaleza. A Fortaleza da Solidão na Action Comics 241 se transforma em uma espécie de caixa preta do Superman. Todos os seus conhecimentos, toda a sua história, suas vontades, tudo está armazenado nesse icônico local, que é remasterizado de maneira genial de uma rocha sem graça em Metrópolis para uma geleira no meio do Ártico. Visualmente ela se torna muito mais imponente, além de mostrar e incitar de maneira subliminar o frio e o gelo, que ao meu ver representam o medo que ele tem. Medo não das pessoas, mas sim dele mesmo. Medo do que ele pode fazer com as pessoas tão frágeis ao ponto de ter que viver em solidão. A arquitetura de ambas as fortalezas foram pensadas de maneira muito parecidas, claro, sendo a do Ártico baseada na das montanhas, no entanto com aspectos curiosos, como por exemplo, a chave gigantesca que o Superman tem que usar para poder entrar na fortaleza. Afinal, só ele pode erguer a chave. Essa ideia da chave grande foi abordada de novo nos anos 2000 pelo grande escritor Grant Morrison em Grandes Astros Superman. Em um determinado momento da história, Lois Lane questiona o que o Superman fez com a grande chave, e o Superman responde que a grande chave é algo antiquado que não funciona mais. E aí Morrison muda o conceito dessa ideia, transformando a chave em uma chave comum, só que com um metal tão pesado que somente o Superman pode erguê-la. Claro, essa estética de tudo ser gigante é muito dos anos 50 para trás, o que na época funcionava, e com o passar do tempo passou a ser bem bobo. Só um pitaco, eu gosto da Fortaleza da Solidão como sendo um local físico, e não cristais que formam a fortaleza. Dito isso, esse foi o vídeo. Fique ligado nos próximos vídeos do canal, deixem um like, se inscrevam no canal por favor, ative o sininho para receber novos vídeos, e comentem o que acharam dessa história, se gostaram ou não, e vejam outros vídeos que eu vou deixar aqui no final, ok? E se engaje no canal.